Precisamos ser restaurados, pois nós somos imagem e semelhança do nosso Deus. Esse é o estudo de número 1084 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus continue te abençoando. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Através da oração, através da palavra, através da meditação na palavra do nosso Deus, nós somos transformados por Ele, nós somos restaurados por Ele. Vamos ao nosso tema. Uma oração pedindo restauração ao Senhor. Nosso texto base está no livro de Salmo, número 85, verso 1 ao verso 4, que fala sobre a oração dos filhos de Coré ou de Corá. Restauração é o ato de recuperar ou restaurar. Muitos atribuem a autoria do Salmo 85 aos descendentes de Coré e como outros dizem Corá. Corá ou Coré foi um levita da tribo de Levi. Esse Coré se opôs a Moisés, gerou uma rebelião contra a liderança de Moisés. Números, no capítulo 16, verso 1 e verso 2 diz: Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, encheram-se de arrogância e insurgiram-se contra Moisés, juntamente com 250 israelitas, príncipes da congregação, líderes respeitados e que haviam sido nomeados membros do concílio. Moisés, ele ficou indignado, sabe por quê? Porque os levitas, eles tinham separados por Deus para administrarem e para ministrarem no tabernáculo, e eles estavam querendo sacerdócio, e essa rebelião de Coré teve um triste fim para ele, para Datã, Abirão e aqueles 250 príncipes da congregação. Mas olha, Deus, ele é justo. Os filhos de Coré foram poupados pelo Senhor. Números capítulo 26, verso 10 e verso 11. Quando a terra abriu a boca e os devorou juntamente com Corá, cujos seguidores também morreram naquele dia, o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu como um aviso para todo o povo. A descendência de Corá, entretanto, não desapareceu. Eles foram engolidos vivos pela terra. O povo ficou murmurando contra Moisés no dia seguinte, mas Deus, ele não tem o culpado por inocente. Possivelmente os filhos de Coré não estavam apoiando ele, e Deus honrou a Moisés e honrou a Arão, e os descendentes de Coré, eles escreveram 12 salmos, sendo eles o 42, 44, do 44 ao 49, 84, 85, 87, 88, nos ensinando que nós podemos ter comunhão, podemos ter vida com Deus, mesmo com um passado triste como o deles. Eles não abandonaram a Deus. 1 Crônicas capítulo 6, verso 31 e verso 32 diz: são estes os homens que o rei Davi encarregou de dirigir o canto de adoração a Yahvé no templo do Senhor. Depois que a Arca da Aliança foi transferida para lá, os adoradores se revezavam nos seus deveres de ministração do louvor diante do tabernáculo, da tenda do encontro, até quando Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém.
Jerusalém, e entre eles, assim como porteiros também, estavam os filhos de Corá. Eles tinham sede do Deus vivo. Salmo 42, verso 1 e verso 2 diz: como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus, ao invés deles ficarem se lamentando, murmurando, culpando Moisés, se revoltando contra Deus, se afastarem de Deus? Eles fizeram uma nova história. Eles não ficaram presos ao passado, não ficaram se culpando pelos erros dos seus antepassados, mas eles prosseguiram, como Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 3, verso 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas toma a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Nós precisamos fazer igual a eles, porque eles prosseguiram, eles caminharam, não ficaram presos ao passado. Precisamos aprender a vivermos para a glória de Deus, avançando cada dia para o alvo, olhando para o autor e consumador da nossa fé. O contexto do Salmo 85, segundo os estudiosos da Bíblia, foi após o retorno do exílio babilônico, quando o povo estava estabelecido novamente na terra prometida, lá em Jerusalém, após viverem 70 anos naquele cativeiro. No versículo 1, o salmista, ele reconheceu o favor de Deus, ele engrandeceu ao Senhor na sua oração, ele relembrou da aliança, ele relembrou do favor imerecido de Deus com o seu povo. Salmo 85, verso 1, favoreceste, Senhor, a tua terra, trouxeste Jacó de volta ao cativeiro. Tem outra versão que diz que Jacó, simbolizando os israelitas, foram restaurados do infortúnio. Sabe por quê? Porque o Senhor concede o seu favor àqueles que o temem. Provérbios capítulo 8, verso 35, porquanto toda pessoa que me encontra, que encontra o Senhor, acha a vida e ganha o favor do Senhor. Quem busca o Senhor, o encontra. O Senhor se deixa ser encontrado e recebe graça, recebe aquele favor imerecido do Senhor para nós e acha a vida. Quem está em Cristo Jesus acha vida e vida em abundância. Glória a Deus. Os judeus, eles estavam como os que sonhavam quando eles saíram do cativeiro babilônico, pois foram restaurados à sua terra. O Senhor, ele nos restaura através da sua palavra. Salmo 19, verso 7, verso 8 diz: a lei do Senhor é perfeita e revigora todo ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. Os preceitos do Senhor são justos e proporcionam alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são cristalinos e iluminam o entendimento. Nós somos restaurados pela palavra, através da palavra, pois as palavras do Senhor são dignas de confiança. Sabe por quê? Porque ela vem do Senhor para nós, ela age em nós, ela age dentro de nós, de dentro para fora. Já no versículo 2, o salmista reconheceu que o nosso Deus é perdoador. Salmo 85, verso 2 diz: perdoaste a culpa do teu povo e cobriste todos os seus pecados. O salmista tinha motivo para estar bendizendo o Senhor. O Senhor tinha trazido eles de volta para Jerusalém. Ele estava
estava reconhecendo os atributos de Deus, o Deus perdoador, e na oração ele reconheceu que Deus perdoou o seu povo, o povo que foi disciplinado lá no cativeiro babilônico. Podemos nos lembrar de Moisés e de Salomão e vários profetas nos ensinando sobre a oração, porque eles oraram para Deus perdoar o pecado do povo, principalmente o pecado da idolatria, que Deus abomina, e devido a isso o povo foi levado ao cativeiro. O profeta Miqueias, ele nos ensina que o nosso Deus é perdoador e tem prazer em abençoar o seu povo. Miqueias capítulo 7, verso 18 diz: quem é, pois, comparável a ti, ó Deus, que perdoas todos os pecados e não mais relembra a transgressão do remanescente da tua herança? Eis que tu não permaneces irado para sempre. Pelo contrário, olha que tremendo, teu prazer eterno é demonstrar o teu amor. A Bíblia nos ensina que o nosso Deus, ele é tardio para irar-se, mas no momento certo ele age com disciplina. E após ele ter dado vários avisos, várias advertências ao povo israelita e todas terem sido ignoradas por eles, nosso Deus disciplinou o povo, nosso Deus permitiu o povo ser levado ao cativeiro, porque o nosso Deus, ele é perdoador, ele é tardio em irar-se, mas ele é justo, ele é fiel para cumprir as suas promessas, e quando nos arrependemos, nós somos perdoados através de Jesus Cristo. No versículo 3, o salmista reconheceu que o Senhor retirou sua ardente cólera, os restaurando na terra prometida. Salmo 85, verso 3 diz: puseste fim à tua indignação, retiraste tua ardente cólera. Deus fez a reconciliação com seu povo, assim como nosso Jesus nos reconciliou com o nosso Deus através do seu sangue. Paulo fala em Colossenses capítulo 1, verso 20 e verso 21, e por intermédio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. E a vós outros também, que no passado eres estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticáveis. Hoje nós somos chamados filhos de Deus, amigos de Deus através de Jesus Cristo. Temos paz, temos comunhão com Deus através do sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário. E lá na terra prometida, após o exílio babilônico, os judeus encontraram dificuldades, eles encontraram opositores, perseguidores, e eles desanimaram, eles desviaram o foco deles. Ao invés deles se preocuparem com a reforma da casa de Deus, eles se preocuparam consigo mesmo, e Deus levantou profetas para os encorajar. Deus levantou o profeta Ageu, o profeta Zacarias. Deus os encorajou a reconstruir o templo, a reconstruir a cidade. Ageu capítulo 1, verso 3 e verso 4. Por esse motivo, a palavra do Senhor foi uma vez mais comunicada por meio do seu profeta Ageu, dizendo: porventura é tempo de habitardes em casas com luxuoso acabamento, enquanto a minha casa continua em ruínas? Quando as coisas não acontecem do nosso jeito, nós podemos nos desanimar, nós podemos mudar o foco, assim como o povo deixou o
foco, o povo voltou-se para si, eles deixaram de agradar a Deus, deixaram de priorizar as coisas de Deus, eles estavam desanimados e o ânimo com as coisas de Deus, passou. Muitas pessoas agem dessa mesma maneira, eles começam empolgados e com as dificuldades eles desanimam e até se distanciam de Deus. As dificuldades que encontramos no caminho não pode nos afastar de Deus, mas deve nos aproximar dele, pois elas produzem para nós, a Bíblia fala, eterno peso de glória. Segundo Coríntios, no capítulo 4, verso 17 e verso 18 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Nós devemos estar nos voltando para o Senhor em todo o tempo, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor não nos deixa só na hora da dificuldade, somos sustentados por Ele, Ele nos sustenta com seus braços poderosos. E no versículo 4, o salmista na oração, ele pediu ao Senhor para restaurar, para transformar. Salmo 85, verso 4 diz: restaura-nos, ó Deus, nosso Salvador, suprime teu rancor contra nós. Deus já tinha levado eles de volta para Jerusalém e o povo não deixou de fazer o que desagradava a Deus. Eles precisavam ser transformados, eles precisavam ser restaurados, mas lá no íntimo do ser de cada um, verdadeiramente, eles precisavam se voltar ao Deus vivo e poderoso. Eles precisavam mudar a prioridade. Ao invés de eles tentarem agradar a si próprio, eles deveriam voltar para o Senhor e buscar agradar ao Senhor. Assim como o salmista Asaf, ele também pediu ao Senhor para o restaurar. Salmo 80, verso 3 e verso 7 diz: restaura-nos, ó Deus, faze brilhar tua bondosa face para que sejamos salvos. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvos. E tem outra versão que fala: reabilita-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto para que sejamos salvos. Eu vou concluir. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança do nosso Deus. Nós necessitamos ser recuperados, restaurados, reabilitados. Nós precisamos ser transformados por Ele, mas de dentro para fora, pois somente assim deixaremos de focar em nós e teremos a nossa mente, o nosso coração focados no Senhor, pois mesmo diante de lutas e aflições, ao invés de nos afastarmos de Deus, estaremos unidos a Ele. Nós precisamos fazer esta oração, e a minha oração hoje é: restaura-nos, Senhor, nesse dia, para que nós possamos viver exclusivamente para a glória do Teu nome. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você não está inscrito no canal Jaboque, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus continue te abençoando. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar? Fica com Deus e Deus te abençoe.